já de volta, minha gente. Como é bom estar com você, que alegria tão grande. Obrigado pela sua audiência e seu carinho. Esse é o nosso Vida e Saúde, essa é a nossa Rede Século XXI. Hoje falando sobre essa intolerância alimentar, diferença com alergia, etc. O nosso doutor Juliano está aqui respondendo brilhantemente com situações concretas, puxando a orelha quando tem que puxar, porque é isso que, como médico, o juramento que ele fez é para cuidar da nossa saúde e a gente quer isso mesmo, trabalhar com a verdade. Eis que conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes não é fácil ouvir a verdade, dói um pouquinho, mas não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, viu gente? Esse é o nosso Vida de Saúde. Doutora Ingrid Brioni, de São José do Rio Preto, obrigado Ingrid, Deus te abençoe. Ela gostaria de saber se existe um tratamento eficaz para rinite alérgica. Quando eu li essa pergunta, assim, rinite alérgica, bom, não é o especialista daqui hoje. Tem a ver com o tema, doutor? Eu vou te dizer assim, é a nossa amiga Ingrid. Baseado em fato, tá? Eu tenho um dos alunos que entrou e leu um livro chamado Saúde Plena, que é um dos meus livros, tem nas livrarias, vocês acham. Tudo que eu falo sem glúten. Hoje, grande parte das pessoas que me seguem pela família viva sem glúten. Porque o glúten ele gera aqueles 300 sintomas. Dentro desses sintomas existe sinusite, rinite, dor de cabeça e outras infecções de repetição do sistema respiratório. Principal ponto, pessoas que já são mais atópicas têm relação com a asma. Adivinha, o que vos fala teve mais de 25 pneumonias até 15 anos. Eu tenho um nódulo pulmonar por isso. Então, eu estou falando me causa também. Como é que você está vivo? Acho que por isso que eu virei médico. Então, assim, quando você tira leite e derivados e você tira o glúten, você pode fazer um teste. Tira 30 dias, depois vê. Melhorei ou não? Beleza, você melhorou, busca um profissional para avaliar isso verdadeiramente, para falar, vamos brincar, o que dá para ser feito? Aí depois você tira 30 dias o trigo. Pode fazer esse teste, você mesmo, é tirar o leite, derivados por 30 dias, e depois você tira o trigo, 30 dias. E você vai ver, desses dois, quantas vezes nesse mês você marca ali, ó, teve sintoma ou não? Aí você vai ver se vai ter relação ou não. Se não tiver, independente de ter ou não, você vai poder buscar um pneumologista. Porque o tratamento padrão para isso, o que vai acontecer? Ele vai te passar um corticoide nasal e vai te passar para você fazer uma série de coisas, que é o tratamento padrão. É claro. Então, você muitas vezes está tratando o sintoma local, e é importante estar sendo tratado, mas você não chega na causa. Olha que interessante, entendeu? Gente. Ô, doutor, quando você fala leite derivado, você, claro, os derivados a gente tem, mas quando fala leite, é o leite líquido, leite em pó, é leite. É leite. Leite, não importa. Quando eu falo derivados, é tudo que deriva dele. Né? E não importa se o leite é o líquido ou em pó, é a mesma coisa. Exato. Né? E aí eu digo mais ainda. Os derivados a gente pensa, o queijo que faria menos mal é o queijo curado de longo prazo, ou seja, é um queijo que já não... Até a proteína do leite começou a se perder pelo tempo de cura. Mas são queijos bem mais caros que você não vai consumir no dia a dia. Por isso que você compra aquele requeijão, aquele ricotinha, aquelas coisas e muitas vezes você passa mal com isso. Nossa. Doutora, aqui mais perguntas chegando, e a gente faz questão assim... Tenho bronquite, olha só, doutora, a lista é bronquite asmática há muito tempo, já fui a diversos médicos, já fiz vários tratamentos, porém não resolveu. Tenho 76 anos. Nossa. Que médico devo procurar novamente? Pergunta o nosso amigo José Luiz Pereira, de Paraibuna, São Paulo. Obrigado, senhor José Luiz. José, eu sei bem o que você está falando. E eu vou falar o seguinte, querido, o médico que você tem que buscar é porque é o seguinte, a asma, isso é bem importante. A asma, ela faz uma broncoconstrição. Os brônquios, que é por onde o ar passa para chegar no alvéolo, que é o saquinho, ele fica cada vez mais apertadinho. Se a asma não for tratada corretamente, isso começa a fibrosar e ele acaba que não dilata tanto. E aí a pessoa acaba continuando sempre, cada vez mal. Então, cada vez mais responde menos ao medicamento, por conta de um tratamento mal conduzido. Então é muito importante. Gente, vocês viram quantas vezes aqui eu falei para vocês buscarem, não terem medo de ir no médico, não terem medo de buscar o especialista? O seu caso é ser acompanhado por um bom pneumologista e não tem outra opção. É ser um bom acompanhamento pneumológico e aí você pode ler esse livro que eu falei, o Saúde Plena. E aí você vai vendo dentro de tudo aquilo que são 300 páginas, tá? Não é uma leitura levinha, não. Você vai ver o que aqui eu posso tirar da minha vida que pode diminuir a reatividade dos meus brônquios. Porque você já reparou, para ele ter feito essa pergunta, ele sabe, quem é asmático, quem tem ele sabe que às vezes ele come um alimento, ele tem asma na hora.
E isso não é tratado pelo pneumologista. Entendi. Então, muitas vezes você vai para o alergista em paralelo, para um gastroenterologista, entende? É o tratamento multidisciplinar em prol da ação mais precisa para uma doença. Entendi. Tá bom? Agora, doutor, tem muita gente aqui, você falou assim, bíblico, citou a importância do jejum. Como é que a gente tem que entender isso? Simples. Todo mundo aqui já saiu de casa algum dia sem comer e não morreu por isso. Em um dado momento, a indústria inventou que você tinha de comer 3 horas. A indústria inventou. Isso não tem comprovação científica nenhuma. Nenhuma. Tá bom? Em contrapartida, o jejum usado da humanidade, desde os primórdios, independente da sua fé, independente de ter fé ou não, o jejum ele é politicamente correto. Negro, branco, índio, qualquer um pode fazer. Vegano, carnívoro, qualquer um pode fazer. Vegetariano. Todo adulto saudável pode e deve fazer jejum. Tem uma frase que eu não entro em detalhes, porque também é bíblico. Quando você faz jejum, ninguém tem que saber. E nem quanto tempo você fez. Num dos meus maiores processos de jejum, uma frase me veio muito clara. O jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. Você aprende a disciplinar a sua conduta e sair do estado de compulsividade sobre a ação para a consciência da ação. Não é a comida quem te manda, é você que manda sobre A comida é um meio para gerar energia para a sua carcaça. Mas nem só de pão o homem vive. E aí a gente vai para uma outra camada. Como que eu começo a fazer jejum? No jejum você pode beber água, chá, café, sem adoçante, sem açúcar. Sempre lembrando, chá e café jamais vai substituir água. No máximo, 1/4 desse volume total que você toma pode ser dessas outras substâncias, tá bom? Mas o jejum é da hora que você acabou de comer, última refeição, vamos supor, parei de comer às 6 horas da noite. E comecei a comer novamente às 8 horas da manhã. Eu fiz quantas horas de jejum? 14 horas. 14 horas. Se eu comer às 10 horas, quebrar o meu jejum, às 10 horas da manhã, eu fiz 16 horas. Se eu for até o almoço, eu fiz 18 horas. E olha, gente, eu sou um dos caras que mais pesquisa sobre isso aqui nesse país, graças a Deus. E eu amo esse assunto. Se o Brasil fizesse jejum, a gente teria, pelo menos aí das doenças crônicas que a gente tem, do uso de medicação, por isso que nada disso vai ser falado abertamente fora. A gente reduziria, no mínimo, 50% das doenças do consumo de remédio se a prática de jejum fosse colocado dentro das famílias e ensinado dentro dos lares. É claro que a gente incentiva isso, principalmente quando a gente vive os grandes períodos, né, de litúrgicos, sim, quaresma, etc. Né? Eu acho assim, eu falo como católico, né, padre? A quaresma em si, hoje, muitos católicos lançam mão do jejum tirando um simples... Eu vou tirar o chocolate, eu vou tirar... Não, gente. Eu falo, dentro do meu mestrado, que eu estudei muito jejum em todas as religiões, foi uma coisa muito, muito bonita. E o jejum, ele pode ser de palavras, de gestos, de emoções, em todos os quesitos, que é você se abster de com um propósito específico. Agora, esse jejum alimentar deve ser feito uma vez por mês, uma vez por semana, ou como é que é a frequência? Por exemplo, você pode fazer 3 vezes por semana já inicialmente, para você ir testando o seu corpo. Deixa para tentar fazer um dia. Quando você estiver no trabalho, está se sentindo bem. Lembra que eu falei, todo adulto saudável. Pacientes psiquiátricos são as únicas causas de morte relacionada a jejum, dentro da literatura, vem de paciente psiquiátrico. Então, quando você tem alguma doença, você vai discutir com o seu profissional que te acompanha, para ele te acompanhar. Anorexia, bulimia, isso. Porque aí ele já tem uma disfunção. Um distúrbio, não? Um distúrbio. E aí ele vai ter que estar sendo feito um acompanhamento disso. Um transtorno. Exato. E dentro desse transtorno de imagem, dessa abordagem que vai estar sendo vista individualmente, se a pessoa é saudável, a gente consegue melhorar quadros de pré-diabetes. Pessoas que estão com diabetes tipo 2, que foram recém-diagnosticadas, não vão nem chegar à insulina, porque elas vão reverter grande parte. Por quê? Qual é o quadro do diabético? Ele consumiu carboidrato. É como se você falasse, olha, você trata algum alcoólatra mandando tomar álcool? Não, né? Não. O diabético, quando a gente trata ele hoje dentro do modo operandi que é cuidado, e a Inglaterra já mudou isso completamente, tá? Com a abordagem low carb, ela coloca 25 gramas de carboidrato por dia. 25 gramas é muito
pequenininho, o cara tem que calcular. E aí, com isso, você reverte quadros absurdos de esteatose hepática, resistência insulínica, que levam a pessoa para uma disfunção séria. Então, o jejum ele vai fazer com que a sua insulina baixe, com o seu glucagon aumente, que são hormônios como o sol e a lua. Quando a insulina está alta, a insulina sobe para tirar o carboidrato do sangue e levar para o músculo, para o fígado. E quando você baixa a insulina, baixa a quantidade de carboidrato, ele tira todas essas reservas, por isso que ele emagrece, por isso que ele otimiza os hormônios, por isso que ele ajusta a parte de clareza mental. E eu falo, independente da nossa crença, o jejum sempre nos conecta ao sagrado. Claro. Sempre. Tem um lado espiritual, místico, né? Eu recomendo fortemente, qualquer pessoa, quando fizer jejum, colocar um propósito espiritual associado. Ok. Sempre. Eu sempre coloco. Não é só o simples fato de eu vou parar de comer para um propósito é perder peso, Não, muito pouco. Aí muito você tem uma pouco. Ferrari e não tem carteira de motorista. É muito A pouco. possibilidade de jejum é infinita. Doutor, muita gente está perguntando aqui, eu gostaria de saber, mistura uns temas, intolerância, alergia, intolerância. Vamos, vamos definir aí com uma maneira bem prática. Intolerância é a ausência de uma enzima para cortar o alimento. A alergia é você comer um alimento e essa partícula gerar uma resposta no seu corpo que não é desejada. Seu corpo está te defendendo contra uma partícula, tá? Só que de maneira muito exacerbada. Exatamente. Para um agente externo. Tá. A pessoa pode ter as duas coisas ou não? Pode. Não é porque você tem uma intolerância alimentar. Vamos lá. Trigo. Tá. Via de regra, pela definição, todas as pessoas são intolerantes a trigo, porque não temos enzima para digerir o glúten. Não existe essa enzima. Se você consome ela e você tem alergia a leite de vaca, a proteína do leite de vaca, não tem relação imediata, tem relação sobre todo o aspecto, mas não tem uma relação direta e imediata sobre os dois. Entendeu? Existe um aspecto que quando a pessoa tem uma permeabilidade intestinal elevada, o que é isso? A célula do intestino deveria ser toda coladinha assim, tá bom? Toda, assim. Quando tem permeabilidade intestinal, ela fica assim. E aí passam partículas maiores e tem contato com o sangue e com o nosso sistema imunológico, que não é o da mucosa. E aí você pode desenvolver outras alergias por conta dessa permeabilidade intestinal elevada. Entendeu? Então, a alimentação saudável é o pré-requisito para você conseguir minimizar a maioria desses efeitos. A alimentação saudável, se você pode fazer jejum, faça. Mas assim, a pessoa está acompanhando o Vídeo de Saúde agora. O senhor é especialista nisso, tem 500 bilhões de seguidores e vídeos, etc. Vou começar a fazer o jejum. Quanto mais eu aguentar, melhor. Eu posso fazer assim, tomar essa radicalidade? Começa com o mínimo. Faz 12 horas. É igual quando você vai fazer o exame de sangue, que todo mundo já fez alguma vez na vida. Sinta-se consciente de como o seu corpo está mediante esse estímulo. E é interessante, doutor, assim, que isso já aconteceu com qualquer um de nós. Você está lá ocupado, a tua mente está ocupado você com tanta... Nada. Exato. Você está tão... Nossa, que hora que... Nossa, eu vou dizer assim, foi o que aconteceu hoje, né? Ou seja, eu estava tão envolvido hoje, durante o dia, com meus trabalhos, de repente, assim, passou café da manhã, passou tudo, chegou no almoço. Ou seja, você não é regra, mas eu não senti falta. Posso te dizer uma forma que eu olho isso com muito carinho? Padre, eu acredito que a gente não tem direito de fazer com o nosso corpo o que a gente faz hoje. A gente não tem esse direito. Cuidar do corpo é um ato de respeito com Deus. É um templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar dele com muito amor e carinho. Porque a gente foi colocado aqui para ser um impacto na vida de quem precisa. Exato. E com essa mensagem, de tantas mensagens lindas que estamos ouvindo hoje, tanto alimento como do lado espiritual, místico, enfim, eu vou chamar mais intervalo na sequência. Aquelas dicas de ouro do Dr. Juliano e aquele momento especial que eu faço questão de rezar com você e por você. Portanto, nem pense em sair daí que a gente volta já só para você.